Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos uma reflexão sobre a palavra do Senhor. E hoje o tema que eu trago não é um tema fácil, não é? É um tema que interessa a poucas pessoas. Mas mesmo assim, eu resolvi trazer essa reflexão porque ela está no meu coração. E eu sei que não é um assunto fácil. Eu vou falar sobre o juízo final, não é? Hoje em dia nós vivemos num mundo imediatista, um mundo que está voltado cada vez mais para as coisas materiais, para as emergências, né, das nossas vidas, o que pode ser feito, o que eu posso fazer agora, né? E para pessoas que se acham autossuficientes, que não se importam com a segunda vinda de Cristo, porque quando Cristo voltar, todos nós passaremos pelo crivo do Senhor Jesus. Então, acredite, essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira. Esse corpo que nós temos, ele veio do pó e ao pó ele voltará, e um dia todos nós estaremos diante de Cristo. Eu sei que isso não interessa a muitos, mas acredite, isso vai acontecer. Então não é uma reflexão fácil, mas mesmo assim eu trouxe, porque quem sabe fala ao coração de alguém, e esse alguém então venha, quem sabe, conhecer e ter uma experiência pessoal com Jesus. Esse é o meu objetivo. Então, sobre o juízo final, na verdade, meus irmãos, há um sentido no qual as pessoas são julgadas já na presente vida, pela resposta que elas dão a Cristo. Lemos em João 3,18, quem nele, que é Cristo, crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lá em João 3,16, nós temos assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mesmo livro do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 24, nós temos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É o que nos ensina Jesus. Em outras palavras, um julgamento divino recai já agora sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo. Mas a Bíblia também ensina que haverá um último julgamento no fim da história, no qual todos os homens aparecerão perante o trono de Cristo para serem julgados. É desse juízo final que nós trataremos neste momento. Começamos com a questão da necessidade de julgamento. Alguns consideram o juízo final desnecessário, pois o destino de cada pessoa já terá sido determinado por ocasião da sua morte. Se alguém morre, estando em Cristo, essa pessoa será salva e imediatamente após a morte estará na presença do Senhor. Se, porém, uma pessoa morre na incredulidade e ela estará perdida e irá imediatamente para o lugar de tormentos. Se isso é assim, por que é necessário um juízo final? Sem dúvida, tal juízo seria necessário para aqueles que ainda estivessem vivos quando do retorno de Cristo, mas não para aqueles que tiverem morrido até aquela ocasião. Mas esta é exatamente a minha objeção. Este é exatamente o que eu quero, isto é exatamente o que eu quero refutar. É o que eu quero contestar com você na minha reflexão.
Esta objeção, porém, está baseada na suposição de que o propósito do juízo final seja determinar o destino futuro do homem. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, ensinam que no final da vida de cada pessoa haverá um julgamento investigador para determinar se ela será salva ou estará perdida. Este julgamento investigador determina quem dentre os milhares que estão dormindo no pó da terra é digno de tomar parte na primeira ressurreição. E quem das multidões viventes é digno da trasladação. Essa é a crença dos adventistas do sétimo dia. Esta suposição, ela está incorreta, ela não é correta. Na ocasião do juízo final, meus irmãos, o destino final de todos os que tiverem vivido ou ainda estiverem vivendo na terra já terá sido determinado. Deus, meus irmãos, não necessita proceder a uma investigação nas vidas das pessoas para determinar quem será salvo ou quem não será salvo. Vemos em Efésios 1:4 que o destino dos salvos é não apenas pré-concebido por Deus, mas tem também sido predeterminado desde a eternidade, assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Vemos em João 10, 27 e 28, que Cristo conhece as suas ovelhas e lhes deu vida eterna, de modo que ninguém pode tirá-las de sua mão. Qual será o propósito do juízo final? 3 pontos podem ser destacados. Primeiro, o principal propósito do juízo será mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. Até essa ocasião, o destino final de cada ser humano terá estado oculto. Agora esse destino nos será revelado conforme a fé que cada um teve ou não, conforme as obras que cada um fez e a vida que cada um viveu. Com a publicação dessas obras, a graça de Deus será magnificada na salvação do seu povo e sua justiça será magnificada na condenação dos inimigos de Deus. Portanto, o que é central no dia do juízo não é o destino dos indivíduos, mas sim a glória de Deus. Segundo, um segundo propósito do juízo final é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber. Uma vez que esta atribuição está intimamente relacionada com a vida que as pessoas viveram, este assunto terá de ser determinado por ocasião do juízo final. E em terceiro, o propósito do juízo final é o de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Agora Deus designará o lugar em que cada um de nós passará a eternidade, ou a nova terra, ou o lugar de punição final. Ao comentar a natureza do juízo final, não devemos aplicar a analogia dos tribunais humanos tão literalmente, como nós conhecemos. No juízo, um julgamento humano, por exemplo, é estritamente um processo de investigação. No juízo final, porém, o juiz é onisciente e não tem necessidade de provas que o convençam. Deus é onisciente, o juiz é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ele preside ao julgamento com o conhecimento perfeito do caráter e da história de cada um que estiver perante ele. O grande dia será mais um dia de publicação e execução do que julgamento estritamente concebido. Qual será a época do juízo final? Haverá uma ressurreição geral dos mortos por ocasião da volta de Cristo.
O ensino bíblico acerca da ressurreição geral implica que haverá apenas um juízo final, pois é dito que o juízo final se seguirá à ressurreição. Quando acontecerá o juízo final? Embora não possamos situá-lo com precisão numa espécie de cronograma escatológico, podemos dizer que o juízo acontecerá no final da presente era. Pedro nos diz que os céus e terra que existem agora estão sendo guardados até o dia do juízo. Isso está na segunda carta de Pedro 3,7, implicando que os novos céus e nova terra virão à existência após o juízo. Em sua explicação da parábola do joio, Jesus indica que a execução do destino final dos homens, que é um aspecto do juízo final, acontecerá no fim dos séculos. Isso está lá em Mateus 13, 40 a 43. Mas outra passagem bíblica sugere que o juízo acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Mateus 25, 31 e 32. No mesmo sentido, encontramos o ensino de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10, que nos diz assim: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre nós o nosso testemunho. Além disso, meus irmãos, vemos em Apocalipse 20 que o juízo se seguirá à ressurreição geral. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Qual será a duração do juízo final? A Bíblia fala acerca do dia do juízo em Mateus 11, 22. Aquele dia, Mateus 7, 22. E o dia da ira, Romanos 2, 5. Não precisamos presumir que o dia do juízo seja um dia de 24 horas. A palavra dia, às vezes, é usada pelas Escrituras para indicar um período muito mais longo. Entretanto, sugerir, como o fazem as testemunhas de Jeová, que o dia do juízo deva se estender ao longo dos primeiros 1000 anos do novo mundo parece totalmente injustificado. Então, passamos agora a examinar as circunstâncias do juízo final. A primeira questão é: quem será o juiz? Quem será o juiz naquele dia do juízo final? Algumas passagens bíblicas atribuem o juízo a Deus Pai. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, fala de invocarmos como Pai aquele que julga imparcialmente a cada um conforme as suas obras. Romanos 14, 10 menciona o tribunal de Deus. O que se encontra mais comumente e é mais característico do ensino neotestamentário sobre a questão é que Cristo será o juiz. Em João 5:22 nós lemos: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em seu discurso aos atenienses, encontramos Paulo dizendo:
Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo menciona a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E em 2 Coríntios 5,10, Paulo escreve: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, é realmente mais apropriado que Cristo seja o juiz do juízo final. Foi ele quem se encarnou, foi Jesus que morreu e ressuscitou para a salvação do seu povo. Os que nele creem são por ele salvos. Por isso é mais próprio que ele, Jesus Cristo, seja o juiz. Os que o rejeitam, por outro lado, pecaram contra ele. Por isso é apropriado que aquele a quem eles rejeitaram seja o seu juiz. Além disso, a obra de julgar será a exaltação final e o triunfo maior de Jesus Cristo. Enquanto esteve sobre a terra, Jesus foi condenado por governadores terrenos. Agora ele julgará sobre todas as autoridades da terra. Agora Cristo levará à consumação sua obra salvadora para o seu povo. O juízo significará a subjugação total de todos os seus inimigos e a consumação do seu reino, após o que ele entregará o reino a Deus Pai. E isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 24. No ato de julgar, Cristo será assistido por anjos e santos. Fica evidente que os anjos tomarão parte no juízo final, segundo Mateus 13, 41 a 43. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mesmo os santos, em seu estado glorificado, tomarão parte na obra de julgar. Quando Paulo repreende os coríntios por irem aos tribunais contra seus companheiros cristãos, ele diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Isso está lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Herman Bavinck, ao comentar essa passagem, diz que não devemos diminuir esta declaração de modo a significar uma mera aprovação dos santos para o julgamento de Cristo, mas devemos entendê-la como ensinando que os santos realmente compartilharão do ato de julgar o mundo e os anjos. Sobre esse assunto, ele chama a atenção para Mateus 19, 28, que relata as palavras de Jesus a seus discípulos. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esteja Bavinck certo ou não, em sua interpretação, parece claro que os santos glorificados realmente participarão na obra do dia do juízo. Quem será julgado? Já está claro, a partir de 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, conforme nós lemos agora mesmo, que os anjos serão julgados. Pedro, em sua segunda epístola, fala especificamente do julgamento dos anjos caídos. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Isso está lá em 2 Pedro 2,4. No mesmo sentido, encontramos as palavras de Judas 6,
E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. As escrituras também, meus irmãos, ensinam que todos os seres humanos, então nós acabamos de ver que todos os anjos serão julgados. E as escrituras também nos ensinam que todos os seres humanos, todas as pessoas, de todos os tempos, terão de aparecer perante esse tribunal final, conforme Mateus 25:32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, na presença do Filho do Homem. De acordo com Romanos 2, versículos 5, 6. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vemos em Romanos 3,6 que Deus julgará o mundo inteiro, que ninguém vai escapar. Naquele dia, ninguém escapará do Senhor. E na cena do julgamento de Apocalipse 20, encontramos todos os mortos, grandes e pequenos, inclusive todos aqueles devolvidos pelo mar, pela morte e pelo Hades, em pé perante o trono do juízo. Versos 12 e 13 de Apocalipse 20. Se todos os homens devem comparecer perante o tribunal de Cristo, isso tem de incluir todos os crentes. Todos os crentes, todos os que creem, também aparecerão, estarão diante do tribunal de Cristo. O Novo Testamento ensina isso bem explicitamente. De acordo com 2 Coríntios 5,10, nós, significando nós, os crentes, temos todos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Lemos em Hebreus 10:30, o Senhor julgará o seu povo. Em Romanos 14:10, Paulo escreve a seus companheiros cristãos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Embora todos os crentes tenham de comparecer perante este tribunal, eles não precisam temer o dia do juízo, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que nos tranquiliza Paulo em Romanos 8:1. E aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança no dia do juízo, é o que nos tranquiliza a primeira carta de João 4,17. A alegre antecipação que o crente tem do dia do juízo está muito bem expressa na resposta 52 do Catecismo de Heidelberg, que diz assim: em toda a minha angústia e perseguição, eu olho para os céus e confiantemente aguardo como juiz aquele que já suportou o julgamento em meu lugar perante Deus, e dessa forma removeu de mim toda maldição. Todos os seus e os meus inimigos ele condenará à punição eterna, mas a mim e seus eleitos ele levará consigo para o gozo e glória dos céus. E o que é que será julgado? Todas as coisas foram feitas durante essa vida, todas as coisas que foram feitas durante essa vida presente. Então vejamos, o que é que será julgado? Tudo aquilo que foi feito nas nossas vidas durante essa vida presente. 2 Coríntios 5,10 é bem claro a respeito disso. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que uma pessoa fez é uma expressão da inclinação básica do seu coração e por isso será levada em conta no dia do juízo. Isso inclui as obras, isso inclui as palavras, isso inclui os pensamentos de cada um de nós.
As obras estão claramente incluídas em Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome, diz Jesus, e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em Apocalipse 20, versículo 12, está especificamente declarado que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nem é necessário dizer que tanto as boas obras como as más obras são levadas em conta. Observem a adição à passagem de Mateus recém-citada, Efésios 6:8, onde nós lemos: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. E também Hebreus 6:10, onde está escrito: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O dia do juízo também se ocupará das palavras que pronunciamos. Jesus nos diz em Mateus 12:36: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Até os pensamentos dos homens serão julgados, conforme fica evidente em 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Em suma, meus irmãos, em resumo, não há nada que agora esteja escondido que não haverá de ser revelado no dia do juízo. Às vezes, é dito que os pecados dos crentes que Deus perdoou, apagou e lançou no mar do esquecimento, não serão mencionados no dia do juízo. Entretanto, se é verdade que nada há que agora esteja oculto, que não venha a ser revelado, e que o juízo se ocupará de todas as nossas obras, palavras e pensamentos, então certamente os pecados dos crentes, os pecados dos que creem, também serão revelados naquele dia. Nossos pecados serão revelados. De fato, se é verdade que mesmo as melhores obras dos crentes estão manchadas com pecado, como nós aprendemos em Isaías 64:6, que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Temos também os dizeres, que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Temos também lá em Tiago 3:2, que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, como será possível trazer à luz qualquer feito dos crentes sem reconhecer algum pecado ou imperfeição da nossa parte? Em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, Paulo ensina que alguns crentes constroem sobre o fundamento da fé em Cristo com materiais inferiores, como madeira, feno e palha. Estes serão salvos, mas mesmo assim sofrerão a sua perda. As falhas e deficiências desses crentes, portanto, participarão do quadro do dia do juízo final. Mas
E este é o ponto importante: os pecados e deficiências dos crentes serão revelados no juízo como pecados perdoados. Mas, e este é um ponto muito importante, os pecados e deficiências dos crentes serão revelados no juízo como pecados perdoados, cuja culpa foi totalmente coberta pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, conforme eu disse, meus irmãos, os crentes não têm nada a temer acerca do juízo final. Alegre-se! Embora a percepção de que teremos de prestar contas de tudo o que fizemos, dissemos e pensamos, deverá ser para nós um incentivo constante para que nós continuemos a nossa luta diligente contra os nossos pecados, para o serviço cristão consciente e para uma vida consagrada a Deus. E também, qual será o critério pelo qual os homens serão julgados? O critério será a vontade revelada de Deus, mas esta não será a mesma para todos. Alguns receberam uma revelação, meus irmãos, mais completa da vontade de Deus do que outros. Fica claro em Mateus 11, 20 a 22, que aqueles que tiverem recebido uma revelação da vontade de Deus maior do que outros, terão responsabilidades correspondentes maiores. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Em outras palavras, meus irmãos, aqueles que receberam a revelação completa da vontade de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, serão julgados por sua reação a toda a Escritura Sagrada. Aqueles que tiveram apenas a revelação do Antigo Testamento serão julgados por sua reação ao Antigo Testamento. Em apoio a isso, podemos lembrar que os profetas do Antigo Testamento advertiram repetidamente aos seus ouvintes para que vivessem de acordo com o que Deus lhes tinha revelado e dessa forma encontrassem paz, felicidade e salvação. É mais reveladora nesse assunto a parábola do homem rico e Lázaro que Jesus contou em Lucas 16. Quando o homem rico pergunta a Abraão se Lázaro poderia ser ressuscitado dos mortos para advertir aos irmãos dele, que ainda viviam sobre a terra acerca do lugar dos tormentos, Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso está em Lucas 16, lá no versículo 31. Aqueles, meus irmãos, porém, que não receberam nem a revelação encontrada no Antigo Testamento, nem a encontrada no Novo Testamento, serão julgados à base da luz que tiveram. Vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 21, que mesmo aqueles que tinham apenas a revelação de Deus na natureza, não têm desculpa pelo fato de não honrarem a Deus como Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E observamos em Romanos 2 que o julgamento de Deus sobre aqueles que não tiveram a revelação completa de sua vontade será baseada na reação deles à norma da lei gravada nos seus corações. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Então, meus irmãos, isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 14 a 16. O que está bem claro, portanto, é que os homens serão julgados com base na luz que tiveram, e não com base numa revelação que eles não receberam. Aqueles que tiveram muitos privilégios terão a maior responsabilidade. Aqueles que tiveram menos privilégios terão menos responsabilidades. Por essa razão, haverá graduações nos sofrimentos dos perdidos. Então, Jesus indica isso em Lucas 12, capítulo 12, versículo 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. No que diz respeito àqueles que efetivamente receberam a plena luz da revelação divina, isso é, que conheceram a vontade de Deus, conforme revelada em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, o que é de importância crucial é se eles estão unidos com Cristo na fé e estão vestidos com sua perfeita justiça. O fator de suma importância para determinar o destino eterno do homem é sua relação com Jesus Cristo. Citei acima João 3,18. No mesmo sentido, vem João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus também disse em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo afirma inequivocadamente em Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas agora surge uma questão. Se é verdade que uma fé viva em Cristo é de importância crucial para determinar o destino eterno das pessoas, por que é que a Bíblia nos ensina tão consistentemente que o juízo final será segundo as obras? Considere, por exemplo, as seguintes passagens. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá
a cada um conforme as suas obras. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Também está lá Romanos 2,6. E em Apocalipse 20:12 nós temos: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 22:12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A razão pela qual a Bíblia ensina que o juízo final será segundo as obras, mesmo que a salvação venha pela fé em Cristo e nunca seja conquistada por obras, é a conexão íntima entre fé e obras. A fé tem de revelar a si própria nas obras, e as obras, por sua vez, são a evidência da verdadeira fé em Cristo Jesus. Como disse João Calvino certa vez, é só a fé que justifica, e mesmo assim a fé que justifica não está só. Que isso é assim ficará claro pela consideração de passagens das Escrituras, tais como Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E Gálatas 5,6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Observe também, meus irmãos, as palavras de Jesus em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, o julgamento conforme as obras realmente será um julgamento acerca da fé. Isto é, a fé como revelada em obras. Se a fé foi genuína, as obras estarão presentes. Se as obras não estiverem presentes, a fé não terá sido real. Tiago o diz de modo notável, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, versículo 18. A propósito, passemos a examinar agora mais de perto a cena do juízo encontrada em Mateus 25, 31 a 46. O Filho do Homem retornou em sua glória e está sentado no seu trono do juízo. Todas as nações estão congregadas perante ele, e agora o rei passa a separar as ovelhas que estão à sua direita dos cabritos que estão à sua esquerda. Observe como a decisão acerca do destino final, tanto das ovelhas como dos cabritos, é dada em primeiro lugar. No caso das ovelhas, a decisão é esta: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso está no versículo 34. do capítulo de Mateus 25. Em outras palavras, este julgamento não é uma investigação da vida das ovelhas, mas, em outras palavras, este julgamento não é uma investigação da vida das ovelhas para determinar se estas ovelhas fizeram boas obras o bastante para merecer o reino que lhes foi preparado. Mas é antes uma decisão graciosa acerca de seu destino final, seguida por uma revelação pública das razões pelas quais essa decisão é correta e apropriada. Se agora voltarmos para observar o verso 34, mais de pertinho, verificaremos que qualquer ideia de mérito está totalmente excluída. Então, as ovelhas são chamadas de benditos de meu Pai, objeto de favor imerecido do Pai. É dito que elas herdarão o reino. Uma herança, porém, nunca é conquistada, mas sempre recebida como um presente.
O reino que elas estão para herdar é descrito como tendo sido preparado para elas desde a fundação do mundo. Novamente, vemos a evidência de sua escolha graciosa que o Pai fez desde a eternidade, uma escolha não baseada em méritos, mas sim na graça desse Deus vivo e poderoso. Agora, o rei prossegue em revelar as razões pelas quais a decisão acerca dessas ovelhas era certa e apropriada. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, e assim por diante. Fica evidente a partir da sua surpresa que as ovelhas não praticam essas obras para merecer o reino. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Pergunta as ovelhas ao Senhor. Ou com sede, ou te demos de beber? Isso está no verso 37. Sua surpresa, a surpresa das ovelhas, revela que elas não estavam fazendo essas obras para merecer a vida eterna, mas antes, como um modo espontâneo de expressar sua devoção genuína a Cristo, mostrando amor aos irmãos de Cristo. Suas obras foram evidências da sua fé genuína. Os cabritos, por outro lado, não revelaram amor por Cristo, pelo fato de não demonstrarem amor aos irmãos de Cristo. Dessa forma, mostraram que eles próprios não eram verdadeiros crentes. Em outras palavras, a cena do julgamento em Mateus 25 ilustra vividamente a natureza do juízo final. Isso nos revela a questão do galardão. Sem dúvida, meus irmãos, a salvação é dada totalmente pela graça. Isso é inquestionável. Mesmo assim, a Bíblia indica que haverá diferenças no galardão a ser recebido pelo povo de Deus no dia do juízo. Sobre esse assunto, duas passagens neotestamentárias são especialmente importantes. Lucas 19, de 12 a 19, e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15. Lucas, capítulo 19, 12 a 27, registra a parábola das 10 minas. Um homem nobre foi a um país distante para receber um reino e então retornar. Este homem nobre deu uma mina a cada um dos seus 10 servos, pedindo a cada um que negociasse com sua mina para obter algum lucro. Quando o homem nobre retornou, o primeiro servo lhe disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. E o homem nobre lhe respondeu: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo disse ao Senhor que sua mina tinha rendido 5 outras. A este servo o Senhor respondeu: terás autoridade sobre 5 cidades. O que é importante é que a variação na recompensa concedida é proporcional à variação no número de minas que os servos angariaram com a sua mina original. Sem dúvida, o ponto principal da parábola é que todos nós devemos ser fiéis em aplicar os dons que o Senhor nos tem dado. Mas parece que o detalhe adicional das 5 cidades e das 10 cidades tem pelo menos alguma significância. É também interessante observar, meus irmãos, que nesse caso a recompensa parece mais ser uma questão de responsabilidade aumentada do que simplesmente um gozo maior. Outra passagem importante que trata da questão do galardão está em 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Embora a referência primordial da passagem seja aos ensinamentos, os ensinos de homens como Paulo e Apolo, ambos os quais serviram na igreja de Corinto, aplicá-las às obras, bem como aos ensinos, é apenas uma extensão mais ampla do sentido dessa passagem. Conforme o verso 11, o fundamento único sobre o qual todos têm de construir é Jesus Cristo. Mas muito depende de como a pessoa constrói sobre aquele fundamento, o fundamento que é Cristo. Ela pode construir com ouro,
prata e pedras preciosas. Ou a pessoa pode construir sobre o fundamento que é Cristo, com madeira, feno ou palha. Então a passagem fala acerca de um fogo que testará o tipo de obra que cada um tem realizado. Uma referência óbvia ao dia do juízo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ambos os tipos de edificadores são salvos pela graça. Aqueles que constroem sobre o ouro ou aqueles que constroem sobre a palha são salvos pela graça, pois ambos construíram sobre o fundamento único que é Cristo Jesus. Mas o construtor, cuja edificação sobre o fundamento passar no teste do fogo e sobreviver, receberá um galardão. O homem cuja obra não passa no teste do fogo, porém sofrerá perda. O que quer dizer a perda, meus irmãos? Não pode significar a perda da salvação. Não, ela não vai perder a salvação. Veja o verso 15. A perda que este homem sofre tem de ser uma perda de galardão. Este homem é salvo como alguém que escapou através do fogo, assim como o homem escapa de um prédio em fogo, tendo perdido todas as suas posses, com exceção das roupas do corpo. Percebe? Parece óbvio que essa passagem fala sobre o galardão que alguns crentes recebem e outros crentes não recebem. Esse galardão será diretamente proporcional ao tipo de material com o qual a pessoa construiu sobre o fundamento da fé em Cristo. Em outras palavras, a qualidade da nossa fé cristã. A qualidade da nossa fé cristã. Está claro que haverá tais galardões para os crentes. Jesus frequentemente menciona os galardões. Entretanto, Jesus deixa indubitavelmente claro que tais galardões são imerecidos, sendo dons da graça de Deus. Observe especialmente suas palavras em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O Catecismo de Heidelberg expressa a mesma ideia na resposta 63. Este galardão não é conquistado, é um presente da graça. Entretanto, a relação entre nossas obras e nosso futuro galardão não deve ser entendida de modo mecânico, mas antes de modo orgânico. Quando alguém estudou música e obteve alguma destreza em tocar algum instrumento musical, a sua capacidade para desfrutar da música foi grandemente aumentada. De modo similar, nossa devoção a Cristo e ao serviço do seu reino aumentam nossa capacidade de desfrutar as bênçãos daquele reino, tanto agora como na vida por vir. Leon Morris habilmente diz: aqui o homem que de todo o coração se entrega ao serviço de Cristo conhece mais da alegria do Senhor do que o que tem o coração dividido. Não temos garantia alguma do Novo Testamento para pensar que isso será diferente no céu. Então, meus irmãos, finalmente, qual é o significado do dia do juízo final? Podemos fazer então, neste momento, 4 observações importantes para a sua vida e para a minha vida. Em primeiro lugar, a história do mundo, meus irmãos, não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção a um alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. Em segundo lugar, o dia do juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da relação da pessoa com Jesus Cristo. Como está a sua relação com Jesus Cristo? Meus irmãos, ainda é tempo.
Em terceiro lugar, a inevitabilidade do dia do juízo enfatiza a responsabilidade das pessoas por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. Luta moral é o que caracteriza a nossa vida cristã. E em quarto, o dia do juízo significa o triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história, ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do juízo revelará que, sem sombra de dúvidas, a vontade de Deus ao final será executada perfeitamente sobre todas as coisas que Ele criou. Meus irmãos, eu espero que de alguma forma essa palavra contribua para a sua vida, não para te colocar medo, mas para despertar o seu coração, abrir os seus olhos espirituais, seus olhos carnais e dizer para você, ainda há tempo de você entregar a sua vida para Jesus e viver em comunhão com Ele e garantir vida eterna, plenitude de paz, de tranquilidade com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.